Josi já falou, né? Eu já fiz um sistema que vai ser para celulares. Ainda não consegui disponibilizar ele até por esse momento que a gente vive, né? Que tá todo mundo atolado de trabalho. Então, possivelmente, ele vai ser lançado aí logo, né? Nos próximos meses aí, quando a gente já tiver um pouquinho mais desafogado. Esse sistema mobile ele vai contar com tudo que a gente já tem, né, no SGE para computador e até um pouquinho mais. E depois daí vai ser feito treinamentos oportunos, né, para mostrar esse sistema de maneira separada. Eu vou começar aqui falando sobre o Planif, né? Então vou mostrar para vocês como é que é o processo de cadastro dos nossos planos de ensino e planos de trabalho docente no Planif. E depois eu vou ensinar daí como é que faz, né? Provavelmente muitos de vocês não conhecem o SGE, nunca mexeram, né? Era uma ferramenta que estava sendo utilizada só pelas coordenações, e agora vai passar a ser usada por todos. Então eu vou mostrar os passos certinho para baixar e quais são os usuários de vocês, etc. Então, deixa eu apresentar aqui. Eu enviei o... pode falar, Bart. Está apresentando. Eu enviei o link no e-mail também depois, né? A gente pode trabalhar na instalação, tá? E ele também está disponível para quem usa o sistema do Mac e também no Linux, tá bom? Então, está atendendo aí a todas as nossas necessidades, pelo menos não ainda no mobile, né? O mobile a gente ainda está numa luta aí para disponibilizar para o sistema iOS, mas para computador ele já está disponível para todos, tá bom? Isso, inclusive quem tem Mac e Linux tem que fazer um passinho a mais lá, aí pode comunicar a gente aí que nós ajudamos a instalar. Então essa aqui, ó, é a tela do Planif, né? Então se digitar Planif no Google, vem de plano IF, né? Ele já vai disponibilizar um link lá para acessar essa página aqui. Então qual que é a ideia do Planif, né? É exatamente para isso, né? Para protocolar planos. Então, é plano de trabalho e plano de ensino. E aqui, ó, a gente pode ver várias abas abertas na primeira página. Por quê? Porque os planos são públicos, né? Então, eu posso mudar aqui as abas, por exemplo, eu quero ver plano de ensino. Aí eu posso selecionar o campus, sei lá, Campus Curitiba, por exemplo, ano 2020, e filtrar. Então, ele já vai carregar aqui vários planos de vários professores, então eu posso fazer os filtros e visualizar esses planos de maneira individual. Então, é assim que é a tática para manter esses planos já publicizados. Então, uma vez cadastrados no sistema, e claro, aprovados, né, pelas direções, ele já aparece aqui para o público ter acesso, inclusive os estudantes. Para nós, né, vocês não vão ter cadastro ainda, a gente tem um cadastro por causa desse processo de conhecer o sistema e tudo mais, mas nós acessaríamos aqui com os nossos logins e senhas e cairíamos aqui nessa primeira página aqui, né? Então, é um sistema que é bem simples, né, até pelo tanto de recursos, né? Então ele é para plano, né? Horário de atendimento, plano de ensino, plano de trabalho. Então logo de cara aqui dá para ver 3 botões, que são as 3 coisas que dá para fazer com ele. Aí eu vou entrar aqui no plano de ensino. Então aqui, ó, nessa primeira tela aqui, eu tenho 2 seções. Eu tenho essa seção aqui, que são as minhas disciplinas, e aqui embaixo que são os meus planos de ensino. Então, esse é o ponto que a Josi falou, né, sobre as disciplinas. Então, não vem, por exemplo, a gente distribui aula no SGE e logo a gente já tem as nossas disciplinas lá, né? Aqui no Planif, então, o que eu teria que fazer? Eu tenho que vir aqui, cadastrar componente, e daí aqui eu vou cadastrar o componente que eu vou ministrar nesse ano de 2021. Então, eu vou cadastrar um aqui, algoritmo e estrutura de dados. Então,
Vou salvar e ele vai aparecer aqui já, como uma disciplina que eu irei ministrar. O próximo passo seria eu ir aqui em cadastrar um plano de ensino. Aí ele cai nessa tela aqui, que é a tela geral para eu fazer o cadastro. Vocês estão conseguindo enxergar bem as caixinhas? Ou está muito pequeno? Sim. Ok. Eu não estou enxergando muito bem, Bart. Se der para Será dar que um zoom, eu prefiro. melhorou? Melhorou assim? Não muito. Mais ou menos? Não sei, as letras é tão pequenininha, né? Eles riem de mim. Por algum motivo aqui não dá para dar zoom. Opa, deu. Ai, agora. Opa, agora sim. Opa. Tecla errada. Ai, beleza, agora ficou então, melhor. beleza. Aí aqui, ó, eu tenho várias abas e cada aba tem uma funcionalidade distinta. Então, aqui, ó, eu tenho que novamente selecionar o componente. Então, que é aquele componente que eu cadastrei agora há pouco. Então, eu vou selecionar aqui algoritmo e estrutura de dados. Aí aqui eu tenho que selecionar o período. Então, o período vai ser o primeiro semestre, no caso de 2021, né? E é para o primeiro ano. Aí aqui eu tenho que colocar a duração da nossa hora-aula, que é 50 minutos. Aqui eu tenho que colocar a carga horária do PPC, 160 horas e 134 horas relógio. E aqui a carga horária da disciplina que eu vou ministrar efetivamente. Então, 160 e 134, no caso de ministrar tudo. Então, esses dados aqui, né, são os dados meio manual que a gente tem que fazer, né? Embora isso já esteja no PPC, eu tenho que sempre informar. Aí aqui eu tenho a segunda aba, que é a aba de curso. Então, qual é o curso que essa disciplina pertence? Então, aqui eu coloco, né, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aí eu vou para o próximo, e aqui, então, eu posso cadastrar textualmente as coisas que têm a ver com a disciplina. Então, por exemplo, aqui a ementa, né, a mesma ementa que está no PPC, objetivo geral. Deixa eu cadastrar um fictício aqui só para a gente conseguir salvar. Objetivo geral, metodologia, todos campos textuais, né? Então eu posso escrever ali o que eu quiser. Avaliação, conteúdo programático, as minhas referências. Aqui, então, não tem seções separadas para complementares e básicas, então eu coloco tudo aqui junto. E se eu tiver alguma observação, eu coloco aqui. Aí no final, eu clico aqui no botão salvar. Então, uma vez salvo, ele fica aqui na lista dos meus planos. E o status aqui, ele fica como pendente. Por quê? Porque eu tenho que mandar esse plano de ensino para alguém para aprovar. Então, sei lá, para ser pai, ou algum órgão que nós designarmos no campus para aprovar ou revisar esse plano. Então, uma vez terminado, né, que eu não for mais mexer, eu clico aqui em enviar para aprovação. E daí, depois de enviado para aprovação, aparece lá para essa pessoa que for aprovar, aparece lá para ela dar o OK, e depois ele vai mudar esse status aqui para aprovado. Enquanto isso, né, eu posso fazer a edição tranquilamente, ou eu posso mesmo deletar ele, ou apenas visualizar, etc. Fácil, né? Bem tranquilo. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, pessoal, podem fazer, levantem a mão, ou mesmo falem, né? Podem me interromper tranquilo, ou mandem ali no chat que eu também estou monitorando, ok? Então, voltando aqui para a página inicial, vamos agora para o plano de trabalho. Então, o plano de trabalho, ele é bastante parecido, né, com o plano de ensino, só que não tem essa seção em cima com as disciplinas, né? Ele só tem uma seção aqui com uma lista,
E aqui no caso, eu já fiz um plano de teste aqui para 2021, então desapareceu aqui o botão. Mas, se eu tivesse em um outro interstício, apareceria um botão aqui, novo plano de ensino. E aí ele cairia nessa tela que eu vou colocar agora, que seria o de edição. Então aqui essa tela ela tem uma rolagem, então aqui em cima ele aparece como se fosse um panorama semanal. Então aqui onde tem nenhum registro apareceria as nossas tarefinhas, né? Por exemplo, aula, pesquisa, reuniões, atendimento ao aluno, etc. E aqui rolando para baixo, que é a parte cadastral mesmo, né? Então aqui aparece um cabeçalho. Quem tiver afastamento parcial, né, que estiver dispensado da pesquisa, ele vai ter que cumprir essas 24 horas no lugar de 40, né? E se for, né, se tiver essa situação, o docente pode colocar a portaria aqui para validar. E se possui um cargo administrativo, ele também pode colocar a portaria aqui de designação. Então, já fica registrado que você tem essa carga administrativa. E, indo para baixo, né, então, começam as abas de cadastro dos dados. Então, aqui, ó, nesse quadro aqui em cima, aparecem as aulas que eu lancei lá na outra tela, lá do plano de ensino. Então, como é que eu coloco isso aqui no PTD? Né? Então, eu tenho que clicar aqui em adicionar a aula. E aí aqui aparece um cadastrinho com as informações de quando eu vou dar essa aula. Né? Então, eu seleciono aqui algoritmo e estrutura de dados, que eu cadastrei ali. Vamos supor que é na segunda, das 19 às 20h40. Aí aqui, se tiver algum intervalo em minutos, eu coloco, se não, eu salvo. Então, vamos supor que a aula seja na segunda e na quarta. Então, eu tenho que clicar aqui de novo e fazer o processo novamente, né? Então, algoritmo 19, 20 e 40, salvar. Então, opa, quarta-feira. Então, todas as ocorrências dessa mesma aula na semana, eu tenho que ir refazendo esse processo. Uma vez terminado isso, eu venho aqui em manutenção, e daí é o mesmo processo, só que aqui, quando eu vou adicionar uma manutenção, eu tenho um campo de descrição livre, né? Então, eu posso colocar aqui o dia da semana e escrever o que eu vou fazer. Sei lá, vamos supor que é das 8 às 9. E assim por diante, né? Eu posso adicionar vários itens aqui de manutenção ao ensino. Apoio é a mesma coisa, né? Eu vou adicionar, eu tenho um campo textual. Posso colocar a hora. Claro que toda a lista, né, eu tenho como editar e remover também, né? Caso eu tenha escrito errado, eu posso colocar aqui. Atividades administrativas, mesma coisa, né? Sei lá, coordenação de curso. Aí o dia da semana que eu vou fazer as atividades da coordenação. E a pesquisa e extensão. Aqui, então, é o único lugar que ele tem uma integração. Que daí aqui, ó, esse projeto aqui, ele puxou lá do Syscope. Só que ele não adiciona ele automaticamente. Então, eu tenho que olhar essa atividade, eu tenho que adicionar essa atividade aqui embaixo. Então, eu clico aqui. Aí aqui eu seleciono qual é o projeto, qual é o dia da semana e qual é o horário que eu vou trabalhar nesse projeto.
e salvo. Então, uma vez colocadas essas atividades, ele vai começar a preencher aqui em cima. Ó. Então, eu já tenho aqui as minhas tarefas e aqui eu tenho um gráfico de ocupação do meu tempo. Tem até um lugar que tem uma sigla, né? Aqui em cima, né? Que é o que é AU, o que é EX, o que é ME, porque na verdade aqui ele está abreviado, né? Então, eu consigo ver, na segunda eu tenho 1h40, na terça eu tenho 1 hora, na quarta eu tenho 2h40. Então, eu consigo ver se está balanceado a minha semana. E se não estiver, eu tenho que vir aqui e mexer. E no final, quando eu tiver preenchido tudo, eu clico aqui no botão salvar, que fica aqui embaixo. E aí ele fica aqui, né? Já o registro. Aqui ele está dizendo que está com pendências. Por quê? Porque ele não está fechando a semana, né? Tem uma série de problemas aqui. Então ele já me coloca aqui quais são os problemas que eu tenho. E no final, né? Quando eu terminar, mesma coisa, né? Eu posso enviar esse plano para análise. Aqui não tem a opção porque falta uma configuração ainda para habilitar esse Planif para o Campus Assis, então não aparece a opção aqui. Se não, teria a opção, né, de enviar, mesma coisa que o plano de ensino. Fácil, né? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bart, então, só para esclarecer, né, tinha umas questões aqui no chat, eu fui respondendo, mas assim, o Bart está mostrando o Planif, gente, para a gente ver também que ficou, que assim, que o nosso sistema, ele vai estar bem próximo disso, tá? Talvez com algumas, eu considero assim, algumas facilidades, tá? Mas esse, então, é o Planif e a gente não está habilitado, tá? Se a gente for procurar o Campus Assis ali, nós não estamos habilitados justamente porque nós ainda não informamos que nós vamos passar a utilizar, porque nós pretendemos utilizar o SGE, tá? Então, ele só está mostrando para vocês que, assim, o que nós vamos fazer não vai deixar de ter as informações que tem ali, tá? Nós não vamos deixar de cumprir, né, aquilo que é preciso estar presente ali no plano de ensino e no plano de trabalho. Tá bom? Mas aí agora ele vai passar a mostrar o SGE, que é o sistema que nós vamos utilizar efetivamente aqui no campus. Então, por isso que ele não está habilitado para o campus Assis ainda, tá? Nós não informamos ainda para ele ser implementado no campus Assis, até porque achamos que não teremos essa necessidade a partir do uso do SGE, tá bom? Isso, e inclusive, assim, se um dia a gente tiver necessidade, né, de aderir, ou seja, que os nossos dados estejam aqui na listagem do Planif, nós vamos trabalhar numa integração, né, que os dados possam ir do SGE para o Planif sem que a gente precise usar os dois sistemas. Assim, a gente tem um número reduzido de sistemas, e aí tem a vantagem ainda que nem a Josi falou, né, como esse projeto do SGE ele é um projeto meu de pesquisa no campus, ou seja, eu tenho já um tempo destinado semanal para isso, é uma coisa que pode ser criada para caber na nossa mão, né? Uma luva que cabe na nossa mão, ou seja, tudo que a gente tiver de necessidade, nós não precisamos esperar que seja implementado ou esperar que recebemos um suporte, a gente tem isso de uma maneira muito mais facilitada entre nós, né? Então, tem essa vantagem. Então agora. Oi? Isso, Sim. só também complementar aí, pessoal, enquanto COENS, né? Também um dos grandes ganhos aqui é que no controle escolar, né? Os coordenadores já estão lançando todas as disciplinas de vocês, né? Isso depois já é exportado para o horário, né? De forma integrada. Então, o coordenador lança os componentes de cada professor para 2021. Daí já é exportado para gerar um horário, né, que a gente deve divulgar entre hoje, no máximo, no retorno das férias ali, dia 18, acho que a gente já vai ter um horário. E daí agora, com isso, a gente também já consegue atribuir as disciplinas para cada professor fazer o seu plano de ensino e já o PTD. Então, a gente já conseguiu integrar muitas coisas ali no controle escolar e fazendo no formato similar ao Planif, né, Bartz? Acho que o Bartz vai comentar agora.
Isso. Uhum. Gente, desculpa, Bart. Sim. Só peço assim, agora, a partir desse momento, assim, que vocês foquem bem, tá, na apresentação do Bart. Claro que a gente vai estar sempre disponível para auxiliar, tá? Mas, assim, é importante, assim, que a gente aproveite esse momento para tirar alguma dúvida que fique, tá? Para a gente aprender realmente a usar ali o sistema para que a gente possa, tá, utilizar. Porque agora, então, o Bart vai passar a apresentar o SGE, né? Que é o que a gente vai utilizar, então, agora, a partir do ano letivo de 2021, tá bom? Isso, só esclarecendo ali algumas dúvidas do chat também, né? Não é o Planif que é o nosso sistema que nós vamos utilizar, né? Então, não é o Planif, ele não é desenvolvido por mim, ele é desenvolvido pelo pessoal lá da reitoria, ok? Então, o software nosso aqui, fabricação nacional, né? É esse controle escolar. Por que é SGE ou é controle escolar, né? Então, ele nasceu em 2017, esse software, para auxiliar os coordenadores, e ele, de início, era um software muito interno, assim, e daí eu chamei de controle escolar, né? E daí depois houve essa intenção de registrar ele como sendo um software da instituição. Aí eu dei um nome mais bonitinho para ele, que é SGE, né? Sistema de Gestão Educacional. Por isso que vocês vão achar ainda menções a controle escolar, mas é a mesma coisa, ok? Então, no site do campus tem esse link aqui, né? Ele é um link que está dentro do menu institucional, Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, Coordenação de Ensino, Software Controle Escolar. Então, aqui, ó, ele tem alguns menus chaves para quem nunca usou e quem está começando a utilizar agora, né? Então, a Josi já passou ali no chat o link, né? Então, vocês podem acessar e vocês vão cair nessa página aqui. Então, o primeiro passo é baixar ele, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir uma caixinha para eu salvar, né, o instalador desse controle escolar. Para instalar ele é bem tranquilo. Bart, você pode Então, aumentar um pouquinho o zoom? Sim. Tá bom, obrigada. Assim, né? Ótimo. Então, ele vai fazer o download ali do software. E uma vez baixado, deixa eu só pegar ele aqui. Então, ele baixou aqui o instalador. Eu vou dar 2 cliques nele. Ele, em alguns computadores, vai aparecer essa janela de proteger o seu computador. É só clicar em mais informações e executar mesmo assim. Por quê? Porque ele é de um desenvolvedor desconhecido para o Windows. Então, por isso que eu tenho que clicar em confiar. Aí eu clico aqui em aceitar. Ele vai cair nessa tela aqui. Eu clico em extrair. Sim para todos. E aí ele vai criar esse ícone aqui da área de trabalho. Está pronto, está instalado, né? Então, eu rodo ele. E ele vai carregar uma tela de login. Eu coloco o meu login e senha. Eu não consegui arrastar essa tela para essa tela aqui. Então eu vou já cair para a tela inicial, que é essa aqui. Adicionalmente, pessoal, a gente tem no site vários links aqui, né? Esse link aqui é bastante importante, né? Que cai aqui nesse canal do professor Eduardo Philipsen. Ele já desenvolveu aqui alguns vídeos com algumas operações, né? A ideia é que futuramente a gente tenha mais vídeos. Então, são coisas pontuais, né? Ah, eu quero cadastrar uma turma. Então, eu entro aqui no vídeo para cadastrar a turma. Ah, eu tive problema na hora de instalar. Então, download e instalação, e etc. Né? Então, tem alguns tutoriais aqui de como utilizar o sistema. Aqui tem aquela descrição daquele erro que eu falei, né, do Windows proteger o seu computador. Então, é só clicar lá e já resolve, mas tem aqui também explicando.
E aqui, ó, é um menu de ajuda. Então, por exemplo, eu estou tendo um problema de acesso, ou eu não tenho acesso ainda, ou eu esqueci minha senha, etc. Eu posso clicar aqui, eu vou cair neste formulário aqui, né? Então, eu posso colocar aqui o que que eu quero, né? Ah, eu quero fazer o meu primeiro cadastro, ou eu quero receber ajuda porque eu estou tendo algum problema. Então, eu clico em próximo. Aí aqui ele tem como você colocar, né? Qual o seu nome, qual que é a senha que você gostaria para o sistema, caso o seu problema seja a senha. E aí eu posso simplesmente seguir aqui, né? Tem mais algumas opções. Eu posso seguir aqui, preencher, e ele vai cair numa planilha que nós acompanhamos. Então, a gente entra em contato para sanar esse problema. Sobre os acessos, pessoal, eu cadastrei todo mundo já. Espero que não tenha escapado ninguém, mas acho que eu já cadastrei todo mundo. E quem já fez acesso uma vez no sistema vai ter o seu login próprio, né, que escolheu colocar. E quem nunca fez o cadastro no sistema, ou seja, tá vendo o sistema pela primeira vez hoje, vai acessar o sistema com o seu nome, ponto, sobrenome, igualzinho está no e-mail, né, sem o @ifpr, e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas essa senha é muito fácil e tal. Então, a primeira vez que a pessoa entrar no sistema, ela vai aqui na aba Sistema, e aqui vai ter uma caixinha chamada Usuários. Então, vai clicar aqui nessa caixinha Usuários, vai clicar aqui em pesquisar, para pesquisar o seu usuário. Aqui eu vou ter um monte de usuários aparecendo, mas para vocês, para facilitar, só vai ter o de vocês. Então, se vocês clicarem aqui no botão pesquisar, já vai aparecer o nome de vocês. Então, dessa forma aqui. Então, eu clico no meu usuário e aqui eu posso trocar meu login e minha senha. Então, é só escrever o novo login que eu quero e a nova senha que eu quero, e eu clico em salvar, pronto. Então, no próximo login, eu já vou ter esse método na mão para... Eu já posso fazer por esse login novo. Como que é a usabilidade do sistema inteiro, né? Toda vez que você acessa uma tela, você vai cair num estado de cadastro, ou seja, você pode informar o que você quiser cadastrar e clique em salvar. Caso você queira editar um cadastro pré-existente, então primeiro eu clico em pesquisar, eu acesso aqui o que eu quero, carrego ali na tela e depois eu clico em salvar. Então, a usabilidade do sistema inteiro é assim. Tranquilo? Vocês vão ver que aqui para mim aparecem muito mais botões, porque aqui tem vários outros menus administrativos, né? Então, como eu tenho acesso total, aparecem alguns botões que para vocês não aparecem. E tem algumas coisas que são liberadas só para coordenadores, só para diretores, etc. Né? O que vocês devem estar vendo aqui é esse menu Ensino, Pesquisa e Extensão e esses 4 primeiros botões aqui, né? Então, esse primeiro botão são as ocorrências para os alunos. Então, isso aqui a gente está em processo de implantação, que é você conseguir registrar se você teve alguma situação com algum estudante. Isso vai ser muito importante para os nossos conselhos de classe, para que a gente chegue nos conselhos de classe já com as ocorrências cadastradas. Esse segundo menu aqui, pessoal, isso já diz respeito aos projetos, né? Então, por exemplo, eu oriento um aluno de TCC e eu quero colocar isso no meu plano de trabalho. Então, aqui nesse menu eu posso cadastrar esses projetos ou, né, eu posso fazer isso também no meio da inserção do plano de trabalho. Então, eu vou só abrir aqui para vocês verem, né, como que tem nessa tela, né? Então, aqui eu posso colocar um nome para o projeto. Se eu não souber o nome do projeto ainda, ou seja, o estudante está iniciando, ainda está planejando o que vai fazer, então eu não tenho um nome para o projeto. Então, eu deixo em branco e o sistema vai gerar um nome para mim.
Aqui no segundo campo, eu informo o que é, né? Então, é um projeto integrador, é um TCC ou PFC, ou é um estágio. Aqui, estágio entra como projeto porque a gente orienta estágio também. Então, o nosso trabalho ali nos estágios é parecido com um projeto. Aqui, então, ele já vem o meu nome como orientador, mas caso não seja eu seja só um co-orientador, eu posso colocar aqui quem que é o orientador e o meu nome aqui como um co-orientador. Aqui, então, eu coloquei alguns campos extras aqui, então, data da pré-banca, data da banca, que não são obrigatórios. E por que eu adicionei isso aqui? Isso aqui, a ideia é que seja uma ferramenta para os professores conseguirem imprimir as suas declarações de banca e as suas declarações de orientação para progressão. Então, isso aqui, futuramente, se a gente tiver todos esses projetos alimentados, a gente vai conseguir fazer isso, facilitando aí a vida dos coordenadores. E aqui embaixo, né, finalmente eu posso colocar os estudantes. Então, aqui eu tenho todos os estudantes do campus dentro do sistema cadastrados. Então, eu só pesquiso aqui quem que é o meu estudante e clico aqui em adicionar. Eu posso adicionar vários estudantes, né? Então, se for, por exemplo, um projeto em grupo, eu vou adicionando aqui até fechar o grupo. E daí eu salvo aqui e pronto, né? Está cadastrado. Aí, na sequência, né, eu vou aqui para o plano de trabalho. Então, o plano de trabalho aqui vai abrir várias abas. E aqui, né, cada aba vai ter como vincular a algumas coisas específicas. Aqui é um pouquinho mais específico do que lá no Planif, né, porque ele tem essa aba separada aqui de orientações de TCC, essa aba separada aqui de outras atividades também. E uma coisa que tem de diferencial aqui também, é que quando eu insiro, ele carrega, além de carregar as minhas aulas, as pesquisas e tudo mais, ele também carrega alguns itens que a gente pode definir aqui no campus como modelo. Então, por exemplo, se você é coordenador de curso, aqui em atividades administrativas já vai carregar um item aqui que é coordenação de curso. Aqui na aba aulas, ele já carregou as minhas aulas para esse próximo semestre, que nem aqui eu tenho algumas disciplinas que são para o segundo semestre, então ele já não carregou aqui, então ele vai carregar só quando eu estiver fazendo o plano do segundo semestre. Aqui eu tenho as abas de orientação e nas outras abas, por exemplo, manutenção de ensino, ele já carregou aqui a preparação de aulas, no apoio ele já carregou atendimento ao aluno, na pesquisa ele já carregou os meus projetos do Ciscope, e em outras aqui ele já carregou as nossas reuniões semanais, então é como se fosse um plano já pré-preenchido. E como que é a usabilidade dessa tela? Em todas as abas, eu tenho aqui uma lista de tarefas na esquerda e uma lista de datas na direita. Então, por exemplo, eu quero adicionar aqui uma tarefa administrativa. Então, eu clico aqui embaixo no botão adicionar. Eu coloco aqui a descrição da minha tarefa. Vamos dizer que é a coordenação de curso. Uma vez estando selecionada essa tarefa, ele vai carregar aqui do lado as datas. Então, aqui ele já deixou uma linha preenchida, né? Porque eu preciso estipular pelo menos um dia para eu fazer a tarefa. Então, eu vou colocar aqui a coordenação de curso, eu trabalho da segunda, das 8 ao meio-dia. E na terça, das 8 ao meio-dia também, por exemplo. Então, eu posso clicar aqui em adicionar dia. Então, eu coloco aqui terça, das 8 ao meio-dia. Então, todas essas tarefas, elas já são somadas aqui embaixo. Ó. Então, aqui a gente vai ter um quadrinho embaixo,
que mostra aqui 8 horas relógio, né, para essas duas atividades. Então, aqui ele tem um diferencial que eu não preciso reinserir a tarefa toda vez. Eu só preciso colocar aqui mais um dia. Se eu adicionar uma outra tarefa, vou colocar aqui teste, por exemplo, note que quando eu mudo aqui de linha, ó, ele muda essa tabela aqui da direita também. Então, basta clicar na tarefa e eu tenho acesso aqui do lado a configurar que dia que eu vou fazer isso. Então, vamos dizer que é das 8 às 9. Então, todas as telas é assim, né? Aulas também. Então, eu vou clicar aqui na disciplina e eu vou dizer aqui que dia que ela caiu para mim no horário. Isso aqui é uma coisa que também nós estamos estudando para já trazer pronto. Nós estamos integrando com outro sistema de distribuição de aulas e nós vamos estudar uma forma de importar, né, esses dados de volta para o sistema para que eu já tenha esse item preenchido. Então, vamos supor que essa disciplina é terça e sexta. Aqui, pessoal, também dá para colocar intervalos. Então, vamos supor que sexta-feira eu tenho as 4 aulas da noite com essa disciplina, uma disciplina de 4 aulas, e eu vou colocar aqui das 19 às 22h40. Então, para facilitar, para eu não colocar 2 registros, né, antes do intervalo e depois do intervalo, eu posso colocar aqui 19 às 22h40 com 20 minutos de intervalo. Então, ele já contabiliza certo aqui a carga horária. Bartz, a Ana Lúcia levantou a mão. Sim, pode falar, Ana. Professor, então as disciplinas elas já vão aparecer cadastradas, né? A gente tem que só esse dia, hora e início, né? Isso, aquela tarefa que vocês fizeram esses dias de pegar aquela planilha, se reunir entre os biólogos e decidir quem que vai ministrar cada disciplina, na sequência nós pegamos aquela planilha, nós lançamos aqui no sistema essa distribuição, e isso fomenta, né, a gente dividir essas cargas horárias na semana e também fazer os nossos planos. Então, como a gente tem os dados tudo num sistema só, a gente tem essas facilidades. Lógico que se no meio do ano acontecer de trocar, né, eu não vou mais ministrar esse componente, eu vou trocar com outro professor, aí vai ter que ser atualizado no sistema e vai ter que ser cadastrado um plano de trabalho novo, por causa que vai mudar a relação de horas ali de trabalho. Aí, lógico que já vai aparecer atualizado aqui. Obrigada. Ok? Aqui, então, é aquela aba de orientações, né? Então, eu tenho aqui embaixo o botão adicionar projeto. Então, aqui, ó, eu posso selecionar um projeto já existente e simplesmente adicionar aqui. Ou eu posso, né, caso eu não tenha pré-cadastrado o meu projeto, eu posso clicar aqui no botão, ó, meu projeto não está na lista. Aí ele vai cair naquela tela que eu mostrei antes lá de cadastro, né? Então dá para cadastrar aqui. Se você não informar o nome do projeto, ele vai dar esse nome que está aqui, ó, Trabalho de Conclusão de Curso Gabriel Scaranello, por exemplo, né? Quando é um projeto com mais pessoas, ele deu esse nome aqui automático, ó, Projeto Integrador do Alexandre e mais 3 estudantes, né? Então, a gente tem até uma descrição que condiz, né, com o que é, sem mencionar o nome do projeto. E caso você acabe de cadastrar ele aqui, ó, e você clicar em salvar, essa tela vai se fechar e o seu projeto vai aparecer aqui na lista selecionado, pronto para você ou dar 2 cliques ou clicar aqui em confirmar e adicionar o projeto aqui. Aqui, ó, a gente já tem algumas cargas horárias previstas num documento de orientação, que é esse documento aqui, ó, Orientações PTD. Isso a Josi vai compartilhar com vocês, vai estar disponível no site também, que é um documento que nos orienta como que eu tenho que preencher, quantas horas eu considero para
orientação de TCC, quantas horas eu considero para coordenação de curso, etc. Né? Então, esse aqui vai ser o nosso manualzinho para preencher essa parte no software. E essa parte dos trabalhos de conclusão já vem pronto aqui, porque já obedece essa normativa, né? Então, por exemplo, o trabalho de conclusão seria 1 hora a cada 3 alunos. Então, ele coloca aqui 20 minutos semanais. Se for uma coorientação, por exemplo, ele considera 1 hora a cada 5 alunos. Então, são 12 minutos que ele vai considerar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar em cima do projeto e dizer aqui que dia que eu vou fazer essa orientação. É na segunda, das 18 às 18h20. Então, por exemplo, se é aquele docente que orienta, sei lá, todos os seus alunos em 2 horas da semana, então ele pode encadear aqui, né? O próximo vai ser das 18h20 às 18h40, etc., né? Vai encadeando ali os dias. Então, as outras telas é exatamente igual, né? É só clicar no item, colocar a data. Clicar no item, colocar a data que vai fazer, né? Pesquisa, a mesma coisa. Clicou no item da pesquisa, pode dizer aqui quais são as datas e horas que vai fazer. Isso aqui é infinito, pessoal. Vocês podem fracionar isso aqui em quantos pedaços vocês quiserem. E para vocês conseguirem se localizar, né, em como é que está ficando o PTD, a qualquer momento vocês podem clicar aqui nesse botão em cima, ó, ver quadro geral. Então, quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer o calendário semanal e vocês vão poder acompanhar. E aqui está um pouquinho mais explicado, ó. Então, tem orientação, atividade administrativa, né? Então, vocês não precisam se preocupar com as siglas. Aqui, ó, pessoal, vamos supor que eu tenho um choque de horário. Então, eu vou simular aqui um choque de horário nas minhas orientações. Então, na segunda-feira, das 18 às 18h20, eu vou colocar 2 coisas no mesmo horário aqui. Então, eu clico aqui no quadro. Espera aí, deixa eu... Eu clico aqui no quadro, ele já vai pintar aqui os conflitos em vermelho. Então, ou seja, se 2 atividades estão no mesmo horário, ou mesmo estão em horários conflitantes, por exemplo, eu vou fazer aqui a outra iniciando às 18h19. Ó, então, aqui, ó, eu vejo que eu tenho um conflito de 1 minuto, né? Então, eu comecei essa aqui enquanto eu ainda precisava terminar essa. Então, por causa de 1 minuto aqui, ele já disse, ó, essas 2 atividades aqui, elas estão em choque. Então, precisa arrumar. E daí ele já coloca certinho aqui o que é. É a orientação do aluno na segunda-feira, das 18 às 18h20. Aqui embaixo eu também tenho o controle de horas por dia, né? Então eu posso balancear aqui a segunda-feira eu tenho 9 horas, mas na quinta eu tenho só 7. Então eu vou passar algumas tarefas da segunda para a quinta e etc. Nos dias que eu quero ter livre ou que eu tenho livre, vai aparecer aqui livre, né? Não vai aparecer nada. E aqui em cima, eu tenho a soma total. Então, o meu PTD agora está com 14 horas e 41 minutos. Isso aqui, então, eu tenho que controlar para que feche as 40 horas. Caso eu tenha um afastamento parcial, igual lá no Planif, eu posso marcar aqui, né? Eu possuo afastamento parcial e eu coloco aqui o número da portaria. Aí, nesse sentido, ele vai validar para que eu tenha só 24 horas. Uma vez configurado tudo, eu clico aqui em salvar. Quando eu clicar em salvar e eu tiver alguma coisa irregular, no meu caso aqui, né, eu só tenho 14 horas e 41, aí ele vai pedir, ó, seu plano tá com problema aqui, mas quer salvar mesmo assim, né? Então, nesse primeiro semestre de 2021, nós optamos por deixar o sistema menos restritivo. Então,
o sistema vai te alertar, mas o sistema não vai te barrar, né? Aí depois, lógico que, né, as direções vão fazer a conferência desses planos e eventualmente vai ser solicitado uma alteração, se for o caso, né, ou vai ser aprovado. Eu clico em sim, ele vai me dizer outra mensagem aqui dizendo, ó, e além disso você tem choques de horário também, quer continuar? Sim. Se eu clicar em não, ele vai cancelar o processo de salvar e eu posso ir lá no quadro geral, observar onde estão os choques e salvar mesmo assim. Então, uma vez salvo o plano, ele fica salvo aqui na pesquisa como um rascunho. Então, aqui na situação, eu consigo ver em que pé que está o meu plano, né? Então, por exemplo, aqui, eu ainda posso mexer nele. Então, por exemplo, vocês não precisam terminar esse plano de uma vez só. Vocês podem ir fazendo ele aos poucos, e quando voltar aqui, vocês vão clicar em pesquisar e vão carregar os seus planos. Aqui no caso, eu tenho uma permissão especial aqui que deixa eu ver os planos dos outros colegas. Até tem um teste aqui do Thiago Amaral, né? Mas vocês vão conseguir enxergar só os planos de vocês, ok? Então, eu posso simplesmente clicar aqui em cima do plano e editá-lo, né? Para continuar fazendo esses lançamentos. Uma vez estando pronto o meu plano, eu clico aqui nesse botão aqui e marco, né? Enviar plano para análise. Aí, quando eu salvar, eu tenho as mesmas opções, né? Que ele vai me dar um alerta, né? Que não está certo e tudo mais. E eu salvo e ele passa aqui a estar na situação em análise. Então, voltando, né? Ele fica aqui como aguardando revisão. Aí, nesse momento, se eu abrir o meu plano, eu não vou conseguir editar ele, até que alguém tenha revisado, né? Então, aí é um passo que acontece para quem for revisar, né? Seja a COENS ou seja a CEPAI, vai fazer essa revisão. Eu vou simular aqui uma revisão. Então, aqui ó, seria a sessão como se fosse o coordenador fazendo a revisão. Então, ele vai observar esse plano e vai fazer a revisão aqui, né? Essa revisão ele pode aprovar ou pedir ajustes, né? Então, é preciso resolver choques de horários, por exemplo. Então, ele vai escrever aqui o que você precisa melhorar no seu plano e vai concluir. Então, uma vez salvo, ele vai mudar o status aqui para aguardando correções. Nesse processo, né, quando o coordenador faz a análise, o sistema vai disparar um e-mail para você dizendo que você precisa fazer correções no seu plano. Da mesma maneira, quando você enviar um plano para análise, ele vai disparar um e-mail. Então, por exemplo, esse aqui é o e-mail dizendo, né, para a pessoa que tem um plano de trabalho, um plano de ensino já disponível para revisão. Então, esse aqui, no caso, é um exemplo do plano de ensino. Então, olá, estou passando para te avisar que o plano da disciplina tal, do professor tal, já está disponível para revisão. Então, vocês não precisam ficar monitorando o sistema toda hora. A hora que vocês receberem um e-mail, vocês entram no sistema e vão ver o que tem para fazer aqui. Então, quando vocês abrirem um plano que está para revisão,
vocês vão ver um botão vermelho aqui em cima, né? Ver anotações de revisão. Então, vocês vão clicar aqui em cima do plano e aqui ele vai dizer, ó, é preciso resolver choques de horários. Então, vocês vão poder editar esse plano novamente e repetir o processo, né? Enviar plano para análise. Então, uma vez salvo, novamente, né, o coordenador vai receber esse aviso de que há um plano para revisão e, novamente, ele vai fazer o processo de revisão. E no final, né, quando o seu plano estiver ok, ele vai aparecer aqui a situação aprovado. Uma vez aprovado, você não tem como alterar mais o plano, ou seja, se houver alguma alteração, você vai fazer um novo plano, que é o caso, né, que eu estava falando para a Ana Lúcia. Se, por exemplo, você trocar de aulas ou ocorrer alguma alteração no seu plano. Esses planos, pessoal, a gente Ô, sempre... Bart. Sim. Bom dia a todos aí, pessoal. Tem uma dúvida aqui. Na hora de inserir a disciplina no quadro geral, Ok. eu tenho que colocar... Isso, nessa aba aí. Eu tenho que colocar da lista que vai aparecer aí de componentes, eu tenho que inserir o dia ali e o horário da aula? Só o dia e o horário, isso. Tá, A aula ela vai carregar automático. Então, esse dia e horário, ele não consegue puxar do sistema que vai gerar os horários? Isso. Ainda não, eles estão trabalhando para isso, Thiago, tá. mas ainda nesse primeiro semestre não vai conseguir, mas ele e o Luiz já estão vendo para fazer isso. Ah, beleza. Então, então é feito aí, adicionar dia, horário que ficou definido o horário da aula, eu digito ele ali e coloco para carregar a aula, é isso? Carregar minha aula, ela vai lá para o quadro... não, na verdade o carregar a aula ele já faz automático. Ah, né? Tá, beleza. Você só vai clicar no componente curricular e aqui ele já inseriu automaticamente um dia para você. É só você selecionar qual é. É na quarta-feira e hora de início, hora término, se tiver intervalo. Se forem 2 dias ou 3 dias da semana, aí sim você vai clicar aqui embaixo no adicionar dia para adicionar mais um. Ok? Se for só num dia, aí ele já está inserido aqui. E assim para cada uma, né? Isso aqui nós não fizemos ainda porque nós estamos experimentando esse semestre um novo sistema de distribuição de aulas, que é um software de código aberto, ou seja, nós podemos customizá-lo se a gente quiser, e diferente do outro que nós utilizávamos, que era fechado. Então, nós não tínhamos suporte para fazer nada. Já esse, a gente tem suporte para exportar dados do SGE para ele, importar dados de volta, né? Então, ele está em teste nessa distribuição. Se a gente vê que ele é bom, ele consegue suprir as nossas necessidades, aí sim eu vou trabalhar num esquema de já vir isso aqui pronto, né, conforme o horário. Uma outra dificuldade que a gente tem é o seguinte, a gente ainda não conseguiu travar os nossos horários, né, eles mudam constantemente. Então, isso também dificulta esse processo de eu ter no sistema esses horários já pré-definidos. Então, é um trabalho em progresso isso aí, mas a ideia é chegar lá, sim. E aqui nas orientações de TCC também, né, a ideia é que um dia os próprios docentes que ministram as disciplinas de PFC, o projeto integrador, consigam cadastrar esses projetos para acompanhamento da disciplina e logo estejam disponíveis aqui já automaticamente para nós, né? Então, nós sempre vamos ter a lista atualizada aí de projetos que nós orientamos. Então, aos pouquinhos, né, com essa integração dos dados, a gente vai tornando isso aqui cada vez mais automatizado. Tranquilo? Uma coisa que ele vem automático aqui em cima, né, é a data de início e data de fim. Isso aqui já vem automático porque está na distribuição de aulas, né? Então, aqui seria o primeiro semestre de 2021. Mas, se for, por exemplo, uma situação de um PTD que foi um segundo PTD, por revisão de carga horária ou coisa assim, eu posso colocar aqui o interstício certinho. Esse PTD vai valer a partir do dia 27/5 até o dia tal, né?
Então, eu posso alterar isso aí. Essa tela aqui, vocês vão ver que tem uma diferença de usabilidade, que ela não vem já em posição de inserção. Por quê? Porque esse processo de inserir, ele demora um tempo, né, para carregar suas tarefas, porque é muita coisa que ele faz, né? Ele puxa as coisas do Syscope, ele relaciona as suas aulas do primeiro semestre, ele vê se você é coordenador ou não, então ele faz bastante operações e daí essas operações ficam pesadas na hora de abrir a tela, né? Às vezes você só quer entrar para pesquisar uma coisa. Então, por isso que essa tela ela não vem com o inserir já clicado. Então, quando vocês forem inserir o plano de vocês, é só clicar em inserir. Ok? Esses planos, pessoal, aqui na hora de preencher, vocês podem preencher de maneira textual mesmo. E aqui vai ter um relatório no sistema onde a gente pode puxar esse plano de trabalho já certinho, né? Então, por exemplo, aqui, ó, é esse PTD que eu coloquei de teste. Então, aqui ele já vem naquele formato nosso lá de PTD que a gente sempre tinha nesse modelo de Word. Então, antes a gente tinha esse modelo onde a gente ia preenchendo e calculando as coisas. E aqui ele já vem tudo pronto, já vem tudo calculado. E aqui, ó, no final, além de apresentar esse resumo aqui, ó, ele já vai apresentar para nós um quadro que vai fazer a visualização inteira da nossa semana, que seria aquele outro quadrinho lá que a gente sempre tinha que fazer na mão, lá, que é aquele quadro de disponibilidade docente. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, que é esse quadro aqui, ó, que nós tínhamos que fazer sempre na mão, né? Preencher aqui quais dias que a gente ia fazer cada coisa, etc. Então, esse quadrinho aqui já substitui aquele. E essas cores aqui, ó, é uma coisa que eu ainda estou refinando ali com a Josi, mas nos ajuda a identificar períodos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na quarta-feira, ó, o meu está errado, ó. Eu tenho 3 períodos aqui, 9 horas e 10 minutos. Então, tá errado o meu plano. Então, a Josi vai bater o olho aqui e já vai falar, ô, Bartz errou aqui na quarta-feira e já vai mandar o plano de volta para mim, né? Então, isso aqui vai ajudar também na conferência. Pode falar. Posso fazer um comentário sobre isso? Só para não demorar muito, né? Então, gente, essas instruçõezinhas dos horários ali, de não fazer 3 períodos, não passar de 11 horas, tem que dar um intervalo de 11 horas entre a noite e a manhã, você não pode fazer entre um período e outro, tem que ter no mínimo 1 hora de intervalo, né? O período ele não pode ser maior do que 5 horas, porque senão ele configura 6 horas direto e daí entra na legislação de 30 horas, tá? Então, essa situação de distribuição de horários ali, eu vou fazer uma instruçãozinha lá no final daquele documento de orientações, tá? Só para lembrar, porque, na verdade, isso é uma orientação de legislação do servidor público federal, né? Mas às vezes a gente esquece, né? Então, por exemplo, uma coisa que é importante a gente lembrar é que, assim, apesar do horário de pesquisa e do horário de manutenção não serem horários que necessariamente a gente tem que cumprir no campus, eles constituem horário de trabalho, então eles precisam estar adequados a essas regras, tá? E aí, se alguém tiver dificuldade, né, ontem à noite eu e o Bart conversando, ele falou assim, mas é só eu que tenho dificuldade de fazer isso ou você também tem? Então, assim, eu entendo que às vezes a gente tem dificuldade de visualizar onde nós podemos colocar, tá? Então, pode entrar em contato comigo, eu ajudo, eu olho, eu ajudo a montar, tá bom? Para a gente atender o que está previsto em legislação, para o nosso horário ficar bonitinho para ser publicado e não ter questionamentos em relação a isso, tá bom? Mas eu vou colocar alguns lembretes ali a esse respeito para ajudar vocês, tá bom? Por exemplo, né, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu preciso ter uma tarde livre ali, porque eu tenho uma outra atividade particular para fazer, e aí eu tenho o meu horário de pesquisa, e eu tenho o horário de manutenção, e daí eu tenho que colocar no horário da tarde, vai ficar esquisito, porque eu não vou estar trabalhando nesse horário. Coloca no sábado de manhã, né? É um horário que você não vai ter que vir aqui no campus cumprir, tá? Então, eu ajudo a gente a ter esse olhar aí para montar o plano bem direitinho, tá? O quadro de horários.
bom? Tem várias alternativas, né? E tem várias coisas que a gente tem que observar em legislação também. Por exemplo, não pode, no IFPR está sendo solicitado, né? Tem lá na nossa resolução, na 002 ou na 592, que é a portaria, dizendo que a gente tem que distribuir esse horário em no máximo 8 horas por dia, no caso do docente. E às vezes ultrapassa um pouquinho por conta das aulas, né? Se eu tenho 5 aulas e 4, talvez pode passar um pouquinho de 8 horas, então não tem problema, porque a legislação, ela prevê que a orientação é que seja preferencialmente 8 horas, mas pode chegar até 10. Agora, eu não posso ter 3 dias de 10 horas de trabalho, tá? Porque isso não é adequado para ter um horário de trabalho e tal. Então, a gente vai ajustando conforme a necessidade, tá bom? Ok. Aí, pessoal, essa questão do plano de trabalho é isso, né? Então, a usabilidade é bastante simples. Todas as abas têm a mesma usabilidade, então fica bastante prático. Alguém ainda tem alguma pergunta sobre o PTD? Claro que o PTD tem outras coisas, né, que a gente tem dúvidas, que não é necessariamente a inserção dos dados no sistema, às vezes é dúvida sobre como distribuir esses dados, né? Então, a gente vai ter esse documento que a Josi vai disponibilizar ainda, que vai ser o nosso manualzinho. Tem alguma pergunta que eu não respondi, que foi feita ali no chat, ou alguma coisa assim? Não? Teve acho que 1 ou 2 professores que não puxou as aulas, então eu vou testar depois, e aí eu dou o retorno individualmente, ok? E agora eu vou passar para o plano de ensino. O plano de ensino, então, é mais fácil, né? Então, ele é mais simples. Então, aqui, ó, a usabilidade, ela é parecida, né, com a do PTD, porque tem essas abas aqui embaixo, só que o PTD, ele é mais complexo, né? Envolve mais dados. E daí, aqui ele é um pouquinho mais simples. A professora Kátia falou que já conseguiu para aparecer, né? Então, beleza. Só faltou a Leila, eu acho que, né, que não apareceu. Só uma coisa, pessoal. Não vai aparecer as disciplinas que são para o segundo semestre, ok? Só para o primeiro semestre. No segundo semestre, a gente vai ter uma nova geração de plano de trabalho, ok? Então, aqui, ó, nessa primeira aba aqui, ó, nós temos aqui em cima a distribuição. O que é essa distribuição? A nossa distribuição de aulas, né? Então, por exemplo, a gente distribui aulas todo semestre. Então, todo semestre a gente gera um horário. Então, a gente vai chamar 2021 primeiro semestre e 2021 segundo semestre. E aqui a gente tem o nosso antigo, que é o RDE, né? Essa distribuição vocês não precisam mexer, ela sempre vai vir certo, né? Sempre vai vir na distribuição atual que você precisa lançar os planos. Uma vez tendo aqui marcado a distribuição, ele já vai carregar todas as disciplinas que você vai lecionar nesse período, nessa distribuição. Então, eu quero fazer agora o plano de ensino de banco de dados, por exemplo. Então, eu clico aqui. E aí tem um diferencial, pessoal, que nós temos todas as nossas emendas cadastradas no SGE já. Então, nós não precisamos correr atrás do PPC, e isso, para quem leciona em vários cursos, é muito difícil, né? Porque tem que pegar os PPCs de todos os cursos, tem que vasculhar lá onde está a sua disciplina, para copiar a ementa e colocar no plano. Então, isso não vai mais ser preciso. Então, ele já vem aqui certinho a ementa e também vem aqui na aba referências, as referências bibliográficas, já que estão no PPC. Então, você pode editar essa parte, se você quiser remover alguma, ou você pode incluir aqui, né? Então, é um campo de digitação livre. A ementa aqui, pessoal, vocês não vão conseguir alterar, né? Porque ela tem que ser igual a do PPC. E para cursos onde há mais de um PPC rodando, né? Então, tem uma turma que está num PPC anterior e uma turma nova que já entrou no PPC novo.
Então, aqui, ó, vai ter um quadro que é versão do PPC. Nesse caso aqui, este curso só tem uma versão do PPC, então vai aparecer aqui só de 2019. Mas se for um curso, por exemplo, que tem um PPC de 2016 e um de 2019, então vocês vão poder vir aqui e alterar para o de 2016. O padrão é sempre o último PPC, então quem opera em um curso com um PPC atual não vai precisar se preocupar em preencher nada nessa aba, já vai vir tudo pronto. E aqui, ó, então, as outras abas, elas são de preenchimento livre. Então, aqui dá para escrever, né? Não precisem se preocupar com formatação, porque da mesma maneira como o PTD, tem um relatório que formata isso para a gente. Então, a gente não precisa colocar, né, os títulos certinho e tal, negrito e tal. É só digitar aqui que ele já se encarrega depois de formatar. Metodologia, conteúdo, avaliação, recuperação, tudo igual, né? São tudo conteúdos livres. Aí o Ferx perguntou antes, como é que eu posso salvar sem preencher uma aba? Aqui ele valida que eu informe tudo, né? Mas se você está na pressa ali e você preencheu as 2 primeiras abas e não preencheu as outras, você pode colocar alguma coisa aqui, qualquer, e ele vai permitir salvar, ok? E da mesma maneira, ele vai ficar como um rascunho, né? Ele tem aqui a situação, ó, também aguardando correções, aguardando análise e rascunho. Uma vez preenchido o plano, né, você pode salvar e, né, se você já tiver com ele pronto, você envia para análise. Então, qual que é o processo que a gente tem de enviar os nossos planos de ensino? A gente simplesmente vai marcar isso aqui e salvar. Pronto, está entregue o nosso plano de ensino e a gente só vai precisar mexer nele se houver correções, né? E esse processo de correções é igualzinho do PTD. Então, vai aparecer o botão vermelho aqui para você ver as notas, né, de quem revisou o seu plano, vai vir o e-mail, né, se precisar fazer alguma correção, etc. Aqui ainda tem Pode falar, Milton. Tá me escutando? Sim. Não, é só uma dúvida só. Aí, quando eu for preencher o meu plano, no caso aí nesse sistema me permite, por exemplo, eu copiar os dados já, Ctrl+C, Ctrl+V e colar aí? Isso, eu ia mostrar esse recurso agora. Ele tem um botão aqui na direita em cima, ó, copiar dados de outro plano. Então, vamos supor que eu quero usar um plano de uma disciplina que eu já ministrei no passado. Eu posso vir aqui, ó, e selecionar aqui esse plano do ano passado. E ele vai copiar todos os dados daquele plano para cá. E eu só edito o que eu precisar, né? Então, ó, aqui ele trouxe tudo que eu já tinha lançado lá. Eu só edito para que ele fique com as alterações que eu quero para agora, ok? Entendi. Aí, no caso também, Batos, fazendo isso aí no sistema, então não vai cadastrar plano mais no SEI, não, né? Não. Isso aqui vai substituir o cadastro no SEI. Eu pensei que seria mais um trabalho a mais, seria esse mais que não sei. Não. A ideia do sistema realmente é a gente diminuir o número de coisas que a gente faz em locais diferentes, né? Porque hoje a gente tem muitos dados distribuídos. Alguma coisa está em planilha, alguma coisa está no SEI, alguma coisa está no SIGA, etc., né? Então, com isso aqui, a gente consegue juntar todos os nossos dados, inclusive dados históricos, no mesmo lugar. Isso vai fazer com que muita coisa fique automatizada. Então, por exemplo, a GEPEX precisa de um histórico de um aluno. A GEPEX precisa passar o plano de ensino do aluno para uma outra escola que o aluno pediu transferência, por exemplo. Então, eles já vão entrar no sistema e já podem imprimir esse plano. Então, eu vou entrar aqui no relatório para vocês verem como é que é a impressão desse plano. Então, aqui eu posso filtrar, né? Aqui é bom para os coordenadores também, porque, por exemplo, eu quero imprimir os planos de ensino
dos docentes do meu colegiado ou da minha turma, né? Então, eu posso vir aqui e colocar, eu quero imprimir os planos do TADES 2018. Então, ele pode filtrar e ele vai gerar aqui todos os planos correspondentes a essa turma. Nesse caso aqui, só tem esse meu aqui, que eu coloquei um plano do ano passado, né, para teste. Mas aí ele vai colocar todo aquele formato que a gente já está acostumado, né? A identificação do docente, essa questão da carga horária. Então, todos aqueles dados que eu informo manualmente lá no Planif, aqui eu já tenho ele pronto no sistema. Então, a emento aqui ele já colocou certinho, objetivos, conteúdo programático, metodologia, recuperação, as bibliografias. E aqui, pessoal, essa última informação aqui, ó, são essas informações adicionais, onde nós vamos colocar as questões do regime que a gente vai operar agora no início do ano letivo de 2021. Nós vamos começar em meio a aulas remotas, novamente, né? Então, a Josi vai passar posteriormente um texto, né? Que daí é um textinho padrão, colocando o número da resolução lá, quanto de carga horária que eu vou ministrar via aula remota, etc. Então, esse textinho que a Josi vai mandar, a gente vai colocar aqui na aba Observações. Então, tudo que eu colocar aqui em Observações, vai sair lá no diário, lá no Informações Adicionais. Então, qualquer coisa que eu quiser colocar mais, né, que não cubra essas seções aqui, eu vou inserir aqui na aba Final. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Então, pessoal, seria isso, né?